a gente falava sobre sofrimento na nossa oração, os motivos de oração traz sofrimento ao nosso coração, e eu gostaria de trabalhar com você sobre esse tema. Semana passada nós falamos sobre as provações e o sofrimento. Hoje falaremos sobre as tentações e o sofrimento. Eu começo dizendo que não existe uma versão na vida humana, desde que o pecado entrou no mundo, em que alguém não viesse a sofrer neste mundo. Muito pelo contrário, o nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o sofrimento é uma realidade da vida. O que a gente precisa saber é como é que a gente vai lidar com ele, com o sofrimento. A gente vai usar a nosso favor ou vai usar contra nós? Eu quero, antes de começar a falar propriamente dito sobre o texto que eu tenho em mente para compartilhar com você, que trata sobre as tentações e o sofrimento, eu gostaria de ler o texto. Então peço que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Se você não tiver uma Bíblia, não vou poder fazer isso, porque eu tenho o hábito de pedir que compartilhem a Bíblia, se você perceber que alguém não tem. Mas hoje o distanciamento é muito importante, né? Mas vai haver um dia que tudo isso passará e nós vamos poder ler a Bíblia, uma Bíblia só, toda a igreja junto, todo mundo amontoado lendo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou para a palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A tentação e o sofrimento humano. Vamos orar? Senhor Deus, é no nome de Jesus que uma vez mais nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe, fazendo-nos entender a realidade desse texto e de como nós, chamados cristãos, podemos viver nesse mundo e enfrentar o sofrimento de forma diferente de como o mundo lida com o sofrimento. Nós precisamos ser um exemplo para o mundo e por isso nós pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A semana passada eu falei aqui sobre as provações e o sofrimento, e hoje quero falar sobre as tentações e o sofrimento. Isso é importante porque o capítulo 1, o versículo 2 do capítulo 1 diz assim: meus
irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O interessante aqui, e ele diz que eu devo ter alegria, o motivo de grande alegria, o passardes por várias, e não são poucas, isso que deixa a gente um pouco apreensivo, porque, meus amados irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, o que dá a entender que ao longo da nossa história a gente vai conviver com as provações. E o interessante é que essa palavra provação na língua grega aqui é peirasmos, peirasmos. E essa palavra ela tanto quer dizer provação, como quer dizer tentação. É como se o texto estivesse dizendo para você assim: meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações ou tentações. No primeiro momento, quando a gente estudou a semana passada, do versículo 2 até o versículo 11, o texto tratou especificamente das provações. E agora o versículo parte para uma outra forma, que são as tentações. Por isso que no versículo 12, o texto começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Veja que o texto começa dizendo bem-aventurado, feliz, abençoado. É como se a gente estivesse lendo o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou estudando o sermão da montanha, bem-aventurado os ímpios de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado, feliz, abençoado, é o que o texto quer dizer. E ele diz aqui, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. É interessante que ele usa a palavra suportar, e essa palavra suportar aqui deveria ser perseverança, porque ela na língua hebraica, grega, quer dizer perseverança. Porque quando você passa pelas provações, se você for perseverante, você vencerá. E o texto está falando em perseverança em meio às aflições. Mas nem sempre o texto na língua portuguesa ele é muito claro em relação ao texto grego. Então ele usa aqui a palavra perseverança depois, mas a perseverança mesmo é a palavra que vem antes. Bem-aventurado o homem que suporta. Essa palavra suporta é que persevera em meio ao sofrimento, que passa pelo sofrimento, mas permanece firme. Suporta com perseverança a aprovação, porque depois disso, de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. O que ele está dizendo é que uma das coisas que mais se faz necessário para o ser humano vencer as provações é a perseverança. E a perseverança. E eu disse que essa palavra perseverança está relacionada às dificuldades da vida, porque existem duas palavras que você pode, ou paciência, né? Perseverança ou paciência, que você pode traduzir por paciência ou perseverança. Existe essa, que é perseverar em meio ao sofrimento, em meio à dor, sofrimento ou dor em relação às circunstâncias. Mas existe uma outra palavra que a gente chama de macrotomia, que também é paciência, mas isso em relação às pessoas. Nós estamos falando aqui em relação às circunstâncias. Então, o texto sugere que a gente seja paciente ou perseverante em meio às aflições. Para você ter uma ideia, o maior exemplo que a gente tem é Jó. A gente sempre fala, você viu a paciência de Jó? Por que o texto diz paciência ou perseverança? Porque em meio a todo o sofrimento, Jó perseverou. Ele perdeu os filhos, perdeu a sua riqueza, e para mim o momento mais dramático da vida dele foi quando a mulher dele chega e diz, amaldiçoa o seu Deus e morra. E ele disse, como fala uma louca, falas tu.
como eu vou fazer um negócio desse? Isso é impossível. Como ele disse, como fala uma louca falas tu. Então, Jó é o nosso exemplo de paciência ou perseverança em meio ao sofrimento. Sem a perseverança, nós jamais seremos vencedores. E lembrando que não há uma versão da vida de qualquer pessoa que não haverá problemas ou sofrimento. Eu diria até que o sofrimento é inerente à vida humana desde que o pecado entrou no mundo. Então, no mundo, como Jesus disse, nós teríamos aflições. O problema é quando se trata da questão da tentação, e aqui o texto fala o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Depois o texto diz, ninguém ao ser tentado, e aqui é a palavra peirasmo, mas aqui é a tentação mesmo. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, a provação ela pode vir de Deus, mas a tentação não. A tentação não vem de Deus. A gente vai perceber ao longo do texto que a tentação ela parte do nosso próprio coração. Porque a gente consegue transformar uma provação de Deus em uma tentação. Quando Deus nos abençoa, nos dá um emprego, por exemplo, você precisava de um emprego, ou um outro exemplo, quando a gente passa por momentos difíceis, estamos doentes. Aquele momento é um momento que Deus permitiu que você passasse. E nesse momento você precisa ser perseverante no Senhor. Então, tudo que você precisa fazer, embora a situação seja ruim, como era o caso de Jó, Jó perde riquezas, perde os filhos, perde tudo, perde a saúde, e depois vem a mulher dele e diz, olha, amaldiçoe teu Deus e morra. Então, Jó poderia, naquele momento, negar Deus, mas em todo momento ele permaneceu fiel a Deus. Agora, quando uma tentação ou uma provação se transforma em uma tentação, quando a mulher de Jó chega para ele e diz assim, amaldiçoa o seu Deus e morra, a mesma situação se transformou em uma tentação. Deu para pegar aí? Deu? Eu fui claro. Então, Deus, como é que acontece? Deus sempre nos prova para nos tornar melhor. Porque ao ler o versículo 2, o texto diz, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada vacilantes. Então Deus quer tornar você mais parecido com o Senhor Jesus. Quer tornar você um homem, uma mulher mais experiente, mais maduro, que conheça de fato Deus e tenha com Ele uma intimidade profunda. Um homem que fala com Deus, como Jó dizia no Jó capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Com essa experiência com Deus, o Deus é alguém com quem você convive. Antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora meus olhos veem o Senhor. Eu trato com Ele face a face. Então, Deus não pode tentar, mas nós transformamos de alguma forma a provação, aquilo que nos deveria fazer crescer, em uma tentação, aquilo que nos pode fazer ser destruídos. E veja como isso acontece. Acompanhe comigo o versículo 13, o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez concebido, gera a morte. E isso tudo traz um grande sofrimento por aquele que se deixou seduzir. Mas eu queria que você prestasse atenção comigo no primeiro momento do versículo 14, quando o texto diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A palavra cobiça acontece 2 vezes aqui no texto. Na primeira, essa palavra cobiça, ela quer dizer literalmente armadilha. Armadilha. E armadilha, o que seria, né? Para quem gosta de pescaria, uma armadilha para o peixe é quando você coloca lá no anzol a minhoca e fica querendo ludibriar o peixe. E o peixe, eu não sei pescar, eu estou fazendo assim porque eu vejo o pessoal que pesca fazendo. Então eu estou achando que ele está chacoalhando lá a minhoca para o peixe achar que é algum bicho e ele falou, vou comer. E aí vai passando um peixinho lá cheio de fome, né? E aí ele atraído pela sua cobiça, a fome, aí vai e abocanha aquela minhoca. Aquela minhoca, na verdade, é um anzol, e aí ele é preso pela armadilha e acaba o quê? Sofrendo e depois morrendo. Você vê quando o peixe sai do rio, sai todo chacoalhando e depois ele vai para a panela, mortinho da silva. Né? O texto está querendo nos ensinar que a nossa cobiça é como que uma armadilha. Parece algo atraente, parece algo bom, parece algo que vai satisfazer o seu coração. E você vai e entra nessa armadilha e agora você é preso por ela e depois por ela você é morto. Então, num primeiro momento, o texto está dizendo assim, ao contrário, cada um é tentado não por Deus, mas pela sua própria cobiça. O seu próprio desejo, a sua própria vontade se torna uma armadilha. E uma vez que você caiu na sua própria armadilha, você acaba sendo preso, morto e sofrendo, portanto, no meio desse processo todo. Bom, essa é a primeira palavra que é traduzida por cobiça. Ela poderia ser a mesma. No entanto, se você olhar no texto grego, a segunda vez, então a cobiça, depois de haver concebido, a cobiça aqui já não é mais armadilha. Embora seja, num certo sentido, a palavra aqui quer dizer cobiça, o desejo exagerado do seu coração. Aquilo que você tanto quer e que sabe que desagrada a Deus muitas vezes, mas você quer aquilo. E aquilo passa a ser a sua cobiça. E aí o texto dá essa cobiça, ou faz um paralelismo com a questão do nascimento de uma criança ou de alguém e que depois acaba matando aquele que o criou. Porque veja só, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz, o quê? Depois de haver concebido, como nasce uma criança, a criança é concebida, depois dá à luz o pecado. E depois que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha a morte aí novamente, que vem depois de uma sequência de sofrimento. Então, nós devemos ter muito cuidado com a nossa cobiça, com os maus desejos do nosso coração. A cobiça é como se você fosse o marido, a cobiça fosse a esposa, aí você contrairia matrimônio com a cobiça, e aí então nasceria o pecado, e o pecado, seu filho, acabaria matando você. É mais ou menos essa a ideia. Então, quem que traz sofrimento e que nos leva à morte? O pecado. Que é quando a gente ignora a vontade de Deus e segue os desejos do nosso próprio coração.
Então o texto termina aqui essa sessão dizendo que o pecado, uma vez concebido, gera morte. Então, Deus não tenta a ninguém. Nós somos tentados por nós mesmos. O culpado do nosso sofrimento, o culpado da nossa dor, o culpado dessa situação que a gente vive de angústia, muitas vezes, por conta do pecado, é você e eu. Então não adianta olhar para cima e Deus, está vendo? Olha para o lado, o culpado foi. Não, o culpado é você. Você foi quem pecou. Você deu oportunidade ao desejo do seu coração. Eu diria, assim, de modo geral, que quais são as fontes do pecado? A carne, né? Eu, o mundo e o diabo. Embora aqui em nenhum momento o diabo esteja sendo citado, mas ele sempre fala no seu coração: tá vendo? Aquilo ali é legal. Você devia. Aí você mexe lá na sua cobiça, eu acho que é legal, aí acaba fazendo e dá ocasião ao pecado, o pecado à morte, e aí então eu queria só que você lembrasse que quais são as fontes do pecado. O Dr. Russell Shedd escreveu um livro em que ele diz: as fontes do pecado são o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne, o diabo. Então, muito dos nossos sofrimentos são resultado, primeiro, das provações, porque Deus quer nos lapidar. Ok. Mas agora nós estamos falando que é muito por conta do nosso pecado, da nossa cobiça, que num momento é uma armadilha, num segundo momento a prática ativa do desejo do meu coração, do nosso coração. E aí então o sofrimento vem. Eu me lembro de uma história de um casal que achava que poderia ter uma vida dupla e nunca ninguém descobriria. Mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. Enganaram a todos, menos a Deus. E um dia, por conta da intimidade que tinham, casal, eram casados, portanto os dois traíam o marido e a esposa. E desse relacionamento nasce uma criança. Aí a casa caiu. Aquilo que era sorriso se tornou choro, se tornou tristeza. O que eu vou fazer agora? Aí a sociedade olhava, eles mesmos olhavam para si mesmos. Às vezes as situações pelas quais passamos não são tão evidentes assim, mas são coisas que nos apertam ou sufocam a nossa alma, nos trazendo tristezas. Tristezas essas que não nos deixam viver em paz. Faz da nossa vida uma tortura. Eu estava lendo esses dias, eu vi há muito tempo, mas eu lembrei e quis ver novamente o que disse um filósofo, professor, ele também é jornalista, é mais jornalista que filósofo, e Clóvis de Barros Filho. E tinha um programa chamado Provocações, em que ele era entrevistado e ao final, eu não lembro o nome do entrevistador, ele fazia a pergunta: o que é a vida? E aí a pessoa ficava meio desconcertada, porque a vida começava a intelectualizar. Falava bem bonito. Aí depois, o que é a vida? Porque parecia que o rapaz, entrevistador, estava achando que ele não respondeu o que estava no coração dele. O que é a vida? E o cara, a vida, aí começava a filosofar. O que é a vida? E aí o cara, a vida. E aí num dado momento ele diz: o que é a vida? E aí ele diz assim: dor e sofrimento. Porque eu não me lembro de ter sofrido antes de nascer.
e tenho a impressão que não vou sofrer depois que morrer. Então, para aquele homem, vida era dor e sofrimento. Para quem não conhece ao Senhor e vive sendo dominado pelo pecado, pelo desejo do seu coração, a vida se torna dor e sofrimento. O nosso maior desejo é: eu quero morrer logo, eu queria que passasse, enfim, eu não quero mais viver se eu pudesse, e muitos se antecipam a tudo isso e tiram a sua própria vida. E é essa a razão pela qual muitas pessoas têm tirado a sua vida, porque não suportam o peso do sofrimento que vem do pecado. Mas, como disse, o culpado disso não é Deus. O culpado disso é o próprio homem. Porque a partir do versículo 16, a gente vai perceber com clareza como é impossível que Deus tenha essa intenção de ver alguém sofrer. Veja só o que diz o versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra de mudança. Nesse primeiro momento, o texto coloca para nós claramente que Deus é luz e que nele não pode haver sombra de variação. Toda boa dádiva, começa dizendo que tudo que é bom só pode vir dele. Às vezes você olha para você mesmo e você faz alguma coisa de bom para alguém, ou faz alguma coisa de bom, e no seu coração você fica todo orgulhoso. Mas eu queria que você soubesse uma coisa muito importante: ninguém produz qualquer fração de bondade se Deus não tiver colocado em seu próprio coração. Então, se você fez alguma coisa boa, foi Deus que colocou no seu coração. Se você ama o seu filho, que parece muito simples, saiba que o amor que você tem pelo seu filho foi Deus que colocou no seu coração. Porque tem uma coisa que nós não podemos produzir por nós mesmos: o amor. O amor é dom de Deus, Ele compartilha conosco. Então, o que o texto está nos dizendo aqui é que não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tudo que é bom vem de Deus. Anota isso no seu coração, porque no dia que você fizer uma boa ação, eu aprendi isso com o Senhor, de alguma forma Ele colocou isso em mim, porque eu não nasci assim. E aí ele diz: descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra de mudança. Que desce de Deus, o Pai das luzes, e aí ele usa essa expressão Pai das luzes, como quisesse comunicar a todos nós. Você está vendo essa claridade, ou a luz? Você precisa entender também que não haveria luz se não fosse o Pai das luzes. E esse Pai das luzes, a luz principal, faz com que não haja variação de mudança, de sombra de mudanças. Como é que é isso? A gente, às vezes, eu vou tentar fazer aqui vamos supor que esse celular é o Sol, e aqui a Lua, e aqui a Terra, né? Então, quando o Sol está na frente da Lua, aí a parte que está na frente escurece, né? Porque está escuro. Então, a gente está andando no Sol, aí você anda por lá, você vê que a sua sombra vai para lá, ou vai para cá, ou vai para lá, ou vai para cá. Varia de acordo com o movimento do astro, que é o Sol. Com Deus não existe variação de sombras, ou sombra de variação, porque a luz de Deus, ela ultrapassa a Lua e ultrapassa a Terra, simplesmente ela ilumina onde quer que ela for.
Não há nada que possa sufocar ou deixar de fluir, deixar a luz deixar de fluir. Ou seja, você pode estar aqui e aí o sol vai estar aqui, não tem sombra. Você se mexe para cá, não tem sombra, porque em Deus não há sombra de variação, a variação de sombra. Ou seja, não há escuridão, não há sombra em Deus. Ele é quem Ele é. E o texto diz que Ele é luz. Então, o que o texto está dizendo é que Ele não pode ser mal e bom ao mesmo tempo. Ele não pode fazer o mal e fazer o bem e fazer o mal. Como a gente viu aqui no texto, ele não tenta, ele prova. Ele prova querendo fazer você uma pessoa melhor. Jamais tentaria ele para fazer de você uma pessoa pior. Isso não faz parte do caráter de Deus. Faz do nosso, dele não. Então o texto, uma vez mais, evidencia aqui que Deus, ele é incapaz de fazer mal para qualquer pessoa, ou o mal do modo geral, porque ele é essencialmente bom, ele é luz. Não pode haver sombra e trevas em Deus, não, só luz, só luz. Está dando para entender? Às vezes eu fico explicando e às vezes eu não consigo captar se você está entendendo. Deu para entender? É que a gente convive sempre com luz e sombra, luz e escuridão, que às vezes quando eu falo que Deus é só luz, você, poxa, mas como? Não sei, eu só sei que Deus é só luz. Não pode haver trevas, não pode haver maldade, só bondade em Deus. E mais, ele diz no versículo 18, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O texto está dizendo aqui que esse Deus santo, esse Deus puro e esse Deus luz, nos criou para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Homens que também sejam luz. Homens que não compactuam com o pecado, homens que não permitem que o pecado domine os seus corações. Porque isso trará muita dor e sofrimento. Muitos de nós, muitas pessoas sofrem, mas não têm ideia de que o sofrimento pelo qual passam é resultado da ignorância à vontade de Deus. Mas o texto está dizendo que Deus nos criou para sermos luz, como o nosso Senhor é luz. Tiago, logo no primeiro versículo, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você seja servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, o versículo 4, o texto diz: ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como eu disse semana passada a respeito de Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque era um homem santo, um homem que agradou ou chamou a atenção de Deus. Como eu devo fazer para eu, no meu coração, nutrir uma vida cada vez mais longe da minha cobiça, mais longe do meu pecado e mais próximo de Deus? Aí eu peço que você acompanhe comigo o versículo 19, que fala sobre a prática da palavra de Deus. A única coisa que pode nos purificar é a prática da palavra de Deus. Eu vou procurar ser mais rápido aqui. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem
não produz a justiça de Deus. E o que o texto está dizendo aqui nesses 2 primeiros versículos é o seguinte: nós devemos ser ou ter no coração o desejo maior de ser rápidos para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o que a palavra do Senhor diz. Aí você diz, a Bíblia toda? Sim, mas o texto está se referindo àquilo que foi dito imediatamente antes desse versículo. Ou seja, a respeito das provações e a respeito das tentações. Essa é a verdade. E você precisa ouvir. Ouçam. Porque se vocês forem mais rápidos para falar ao invés de ouvir, vocês vão cometer um grande erro, que é de não praticar aquilo que vocês têm aprendido. E esse é o grande problema. É bom lembrar que Tiago está falando aqui a crentes, ele está se referindo a judeus que estavam na dispersão, e alguns não judeus, mas que estavam na dispersão. Então, por onde quer que eles fossem, eles estavam num lugar estranho, numa terra estranha, e eles precisariam decidir, ou vou fazer do jeito de Deus, ou vou fazer do jeito desse povo aqui. Como nós estamos nesse mundo, nós estamos na diáspora, por assim dizer. A gente vai ter que decidir, eu vou fazer do jeito de Deus, eu vou fazer do jeito do mundo, sem Deus. Como é que eu vou fazer? É disso que o texto está falando, é disso que o texto está nos ensinando aqui. Ele diz, então vocês sejam prontos para ouvir, tardios para falar. O tardios para falar é, não ousem falar ou pregar a palavra de Deus sem antes colocá-la em prática. Porque isso, o texto diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque quando você prega uma coisa que você não acredita ou que não é a realidade na sua vida, vai provocar ou não vai produzir a justiça de Deus. E não produzindo a justiça de Deus, vai produzir frustração no seu coração. E é por essa razão que muitos crentes estão sentados nos bancos da igreja, mas não conseguem ser felizes. Isso estava acontecendo com esses irmãos judeus, que estavam na diáspora, e acontece na igreja do nosso tempo. A gente lê, estuda, ouve, não coloca em prática. O nosso coração começa a ficar apertado, o coração amargurado, o coração desmotivado. E aí você vai pregar o evangelho para Deus, para alguém, aí você chega para a pessoa, o que eu vou falar para esse cara? Vida cristã é difícil, vida cristã é terrível. Rapaz, olha, eu vou te falar, é a verdade, mas você vai sofrer, viu? Quase que desestimulando o sujeito a ser ou se tornar um crente. Eu diria que hoje, no século XXI, e eu acho que em tempos anteriores também, os cristãos, mas hoje em especial, os cristãos dão um péssimo testemunho a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, porque falam, mas não ouvem. Eles pregam, mas eles não ouviram atentamente. Então, aquilo que falam não vem do coração, vem só da razão, da mente. Então, o que o texto nos ensina aqui é, porque a ira de Deus não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O texto está dizendo aqui, à medida que você ouve, antes mesmo de você ouvir a palavra, no momento que você vem e quer ouvir a palavra do Senhor, purifique o seu coração. Por isso que o texto diz, portanto, despojando-vos de toda a impureza, limpa o seu coração, para depois você lançar a semente do Evangelho, para que ela possa brotar e dar frutos. Às vezes a gente, com o nosso coração cheio de coisas que não tem nada a ver com Deus, e a gente fica conservando, isso ainda quer plantar.
Alguém que quer plantar alguma coisa, a primeira coisa que faz é carpir, tira os matos, tira a pedra, tira tudo que possa impedir que aquilo que você vai plantar possa crescer, e depois de ter limpado tudo, você planta a semente. Assim você deve fazer no seu coração. Tira tudo que não vem de Deus, tira todas as impurezas e deixe depois o Senhor semear a semente. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, até o versículo 25, o texto está dizendo assim, aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Às vezes eu fico pensando assim, que uma coisa que a gente faz muito bem é anotar todas as coisas, os sermões, todos os estudos, e depois rever. Ao invés de aprender mais coisas, rever aquilo que você já aprendeu, fortalecer aquilo no seu coração. Porque à medida que a gente vai se fortalecendo, vai aprendendo, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo espiritualmente, e isso vai nos tornando homens e mulheres mais fortes em termos espirituais. Mas o texto está dizendo aqui que aquele que ouve e não pratica é semelhante a alguém que chega em casa, dá uma olhada no espelho e vê como está a aparência, e depois pega e sai e não fez nada, não arrumou nada, você deixa do jeito que estava. Alguém faz isso? Alguém chega lá no espelho, o cabelo está todo bagunçado, aí ao invés de arrumar, não, a gente até se atrasa no trabalho, mas dá um traquejo lá no cabelo, arruma lá o bigode, a barba, não sei o quê, aí esqueci se eu passei o batom. Olha, põe, mas não sai sem. Mas, quando a gente fala da palavra de Deus, ele usa essa mesma ideia para dizer que a palavra de Deus é como um espelho que mostra como nós estamos diante de Deus. Então, a gente tem que fazer esse ajuste. Vou seguir para ganharmos mais tempo. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso ou deixa de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que o texto está dizendo se você diz, não, eu sou cristão, mas não refreia a língua no seguinte sentido, ao invés de ouvir, você fala, e aí não entende nada, essa religião que você professa, que é uma religião que você não entendeu absolutamente nada, ele é vã, porque você não entendeu. Aliás, esse tipo de coisa traz muitas distorções teológicas, muitas distorções nas igrejas. Por isso é importante ouvir, aprender. Então o texto está dizendo assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, que ele fica achando que sabe, a sua religião é vã. E aí, para terminar, queridos, ele diz, olha, você quer ser um cristão verdadeiro ou ter a religião pura? Porque a ideia de todo o livro de Tiago é a religião pura. Você quer ter uma religião pura, você faça o seguinte, versículos 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Os órfãos e as viúvas eram os mais necessitados no contexto da igreja. Eles nunca tinham nada para dar, mas precisavam sempre receber. Então, quem quer que desse para um órfão ou para uma viúva, tenha certeza que não ia nunca receber nada de volta. Então, a ideia é que você seja amoroso. Seja amoroso.
Então o texto está falando aqui sobre o primeiro grande mandamento. Qual é? Amarás o seu próximo. No segundo grande mandamento, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a religião pura. E a segunda coisa que o texto fala, nos ensina, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, buscar purificar o seu coração do pecado, para que você não sofra por conta do mal que o pecado traz ao nosso coração. Então, só para relembrar, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, existem duas maneiras de vencermos o sofrimento. Primeiro é do jeito de Deus. A primeira coisa, antes de tudo, é você precisa entender que o sofrimento ele vai existir enquanto houver vida. Depois que o pecado entrou no mundo, o sofrimento passou a fazer parte da vida das pessoas. Não existe ninguém na face da terra que não sofreu. Você vai olhar a Bíblia, Jesus sofreu, os apóstolos de Jesus sofreram. Aliás, eles foram mortos, como eu disse semana passada, de morte matada, não foi de morte morrida, por não negar a fé em Jesus. Então não tem aversão na vida que não tenha sofrimento. Mas o texto diz que o Senhor nos prova. Tenha uma grande alegria por passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Ou seja, em meio a todas as aflições, você será perseverante. Em meio a todas as tentações, você será perseverante. É o que o texto diz. E para você ser perseverante e agradar e alegrar o coração de Deus, coloca em prática aquilo que você ouviu. Ou seja, sejam prontos, rápidos para ouvir e lentos, tardios para falar, porque aí você vai ser tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quanto mais nós nos iramos porque as coisas deram errado, porque o pecado encheu o meu coração, fará da sua mensagem uma mensagem sem sentido, uma mensagem pregada por alguém que não conhece Deus, e ao falar de Deus, o chamar de um Deus tirano. Basta olhar para a circunstância, pandemia. Esse nosso Deus é um Deus tirano, porque se assim não fosse, ele não deixaria essas coisas acontecerem. Mas eu paro e penso assim, será que ele não está nos provando? É a pergunta que eu faço. Ou será que isso não é consequência da minha vida de pecado, da inércia da igreja, da inércia dos crentes? Eu só sei de uma coisa: Deus não fez isso só para ver você chorar, porque o amor que Ele tem por nós é tão grande, e dele só pode vir bondade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço no nome de Jesus que o Senhor fale a cada coração, no sentido de que a gente tenha uma visão correta do problema do sofrimento. Porque muitas vezes a gente fica querendo achar o motivo de tanto sofrimento na nossa vida. E eu olho para a Escritura Sagrada, vejo somente dois, e esses dois dão ocasião a muitas outras situações. Se a gente resolver estes aqui, resolveremos seguramente os outros. Dê sabedoria à tua igreja, ó Deus, dê sabedoria ao seu povo, para que sejam vencedores. Eu oro em nome de Jesus.